Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Essa é a promessa da palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus promete isso para o futuro. Isso é promessa de Deus, está na palavra de Deus, nessa palavra que sempre foi e será perseguida. O próprio Jesus falou que essa palavra será perseguida. E aí não tem como não crer nessa palavra, porque tudo que foi dito, né, que essa palavra será perseguida, que essa palavra terá pessoas querendo proibir, porque a influência do inimigo de Deus que não quer que essa palavra seja elevada, seja espalhada ao mundo inteiro, que é a vontade de Deus. E aí nós já temos países aí onde está proibindo os cristãos de pregar, onde tem as pessoas, os líderes estão criando leis que proíbem as pessoas de falar da Bíblia, que proíbem as pessoas de andar com a Bíblia. Já existem países que é contra tudo isso, que é contra a palavra de Deus. E aí vem isso, essas leis, esses governantes vêm com a influência do inimigo de Deus, pois o inimigo de Deus que veio para matar, roubar e destruir a humanidade, para que a humanidade, a criação de Deus não dê certo, ele veio com esse intuito de ser contra tudo que é de Deus, de se colocar no lugar de Deus, de não fazer dar certo a obra de Deus, de fazer com que a obra de Deus dê errado, de levar tudo à perdição. Então, tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, tem acontecido, e essa palavra é justamente para isso. Uma parte dessa palavra é para alertar as pessoas de que a humanidade se perdeu originalmente lá com o primeiro casal, mas Deus elaborou um plano de salvação para a humanidade, de recuperação, e esse plano se concretizou com a vinda do Filho de Deus, que se fez homem, que veio aqui para a Terra, deixou suas instruções com os discípulos, deixou os discípulos fazendo alguma coisa, né? Seguindo suas orientações, seguindo no caminho estreito, sendo simples como uma pomba e prudente como a serpente, fazendo as coisas que ele deixou para fazer, e ele prometeu que voltaria. E aí os discípulos falaram, perguntaram quando aconteceria essa volta, e ele disse que só o Pai sabe, mas ele deixou alguns sinais das coisas que iriam acontecer perto da sua volta. E muitas dessas coisas estão acontecendo agora. Muitas delas diziam que muitas palavras que vêm falando sobre quando é essa segunda volta onde Cristo vem para renovar a terra, para separar o joio do trigo, para aniquilar toda iniquidade, toda maldade será exterminada, né, para separar o joio do trigo, pegar o joio, queimar o joio, depois colher o trigo. Então, haverá um sinal quando estiver perto dessa volta. E essa palavra de Deus pediu apenas para a gente ficar alerta, para a gente vigiar, porque não sabe qual é o dia. Então, essa palavra pede para a gente todo o tempo estar observando, né, o que ele deixou, observando sua palavra, que ela vai nos orientando a cada dia. Porque se quando vier esse tempo a gente estiver junto da maldade, se estiver seguindo a influência da maldade, do caminho largo, a gente será exterminado junto com essa maldade. Porque fala que haverá um julgamento, e o julgamento será de acordo com as nossas obras, aquilo que a gente fez. E aí, se a gente tiver sido servo dessa iniquidade, servo dessa maldade, tiver feito coisas de errado, a gente vai perecer, né? Porque tem os resultados daquilo que a gente faz. Uma das coisas que Deus falou é que o conhecimento se multiplicará bem perto da sua volta. E a gente vê as tecnologias aí que são apresentadas ao mundo, que muitas vezes vêm para resolver, dizem que é para resolver os problemas, que é para a gente ter conforto, que é para a gente ter uma vida boa, que é para a gente ter mais saúde, para a gente ter uma vida mais longa. Muitas vezes eles vêm prometendo esse tipo de coisa, e aí isso pode enganar muitas pessoas, porque é, na verdade, isso que a gente quer. E a gente quer ver ali, quer tocar. A gente não quer ter, muitas vezes, que esperar por algo invisível, por uma ajuda invisível, de um Deus invisível através da nossa fé. Muitas vezes as pessoas querem tocar, querem ver, querem, né, o instinto humano ele quer
poder tocar, poder sentir, poder ver ali que realmente existe aquilo que vai nos ajudar. Só que aquelas tecnologias ali é muito para enganar, né? É muitas vezes para fazer aqueles criadores daquela tecnologia ganhar uma vida confortável e vender aquele produto para a gente. Então, se alguém no futuro, alguém da tecnologia, um tecnocrata, um criador, alguém, um designer, fizer algum dia algo que vai trazer a solução, por exemplo, para as doenças, né? Alguém que fala, não, vamos criar uma vacina aqui que vai resolver as doenças já do passado, caso alguém seja contaminado, e vai prever e criar automaticamente a vacina para as doenças futuras, para aquilo que vem no futuro. Isso, às vezes, é querendo resolver através do próprio humano aqui, através da influência que os humanos receberam, né? Porque Deus permite essa inteligência, mas nem sempre é essa inteligência que vai salvar os humanos. Se alguém da tecnologia falar, não vamos precisar mais de médico para muitos casos, pois nós vamos instalar aqui esse chip, essa coisa, com inteligência artificial, e ele vai detectar que você está prestes a ter uma dor de barriga, então ele já aciona vamos colocar uma glândula pituitária artificial que vai produzir os hormônios que vai curar aquela dor de barriga, curar aquela coisa, e você não precisa ir no médico nesse caso. Você só precisa usar isso aqui, só precisa acompanhar as orientações que estão armazenadas aqui nesse dispositivo, porque ele vai te ajudar a andar, a ter uma vida mais longa, a ter mais saúde, a se alimentar melhor. Esse chip aqui vai ter informação onde ele vai detectar, né, seu organismo e determinar e te receitar, falar o que você vai receber um diagnóstico do que você tem que se alimentar, né, para o bem da sua saúde. Então, muitas coisas podem vir prometendo isso, e aí vai enganar muita gente. Porque nós sabemos que aqui na nossa testa tem a glândula pituitária, que é um saquinho de hormônio, produz hormônio. Desse hormônio, ele produz para todas as outras glândulas do nosso organismo, para que o nosso organismo funcione bem, né? Com harmonia. E aí, alguém pode querer fazer algo artificial para substituir. Então, alguém pode vir querer resolver os problemas em todos os setores. Alguém pode vir querendo acabar com a fome, no mundo, querendo acabar com a destruição da natureza, com essas coisas, criando leis e regras e apresentando para as pessoas que fazendo assim vai resolver. E aí muitas pessoas pensam que é um humano que vai fazer isso, né? Que é um ser humano que é capaz de fazer isso, que uma ideia entre os humanos eles conseguem resolver. Mas apenas o Criador é quem vai renovar a Terra, fazer nova todas as coisas e resolver todos os problemas que a gente tem. E a Bíblia fala que o seu inimigo ele vem e ele é capaz de se transformar em anjo de luz, então ele pode produzir milagres, ele pode fazer coisas boas aos nossos olhos que vai agradar e enganar muitas pessoas. E aí nos seus argumentos, quando ele quer implantar algo, ele implanta pelo convencimento ali, através dos argumentos, né? Ele fala para as pessoas por que é bom para isso, para aquilo, e realmente as pessoas analisando, elas se enganam, e aí vão ver que é bom mesmo aquilo lá que ele está ofertando, que tá oferecendo, que ele está criando e nos apresentando. E as pessoas vão cair fácil, porque realmente, aparentemente, parece boa essas coisas, a curto prazo ali parece boa. Então esses argumentos que vêm da influência do inimigo de Deus para resolver todos os problemas da Terra, vai enganar muita gente, porque para as pessoas ele vai apresentar aquilo que está sendo necessário ser feito. Ele vai apresentar uma solução, elaborar uma sugestão, né, e mostrar para as pessoas. Então ele vai dizer, é bom a gente criar um governo único na Terra toda, porque muito dos problemas é por conta de que um país pensa de um jeito e quer as regras de um jeito, o outro já tem de outro. Muitas guerras, muita fome acontece devido às trocas, devido à compra, à venda, ao comércio, à exportação de um para outro, e um país explorar o outro. Então ele vai entender e elaborar algo
que vai unir ali, como se estivesse transformando a Terra inteira num único país, né? E aí diz, e é melhor criar uma única língua para todo mundo se comunicar melhor, e aí facilita tudo. Uma única moeda, porque ali vai ser melhor de trocar. A religião também é bom que ela seja unificada, né? Unificando as coisas, né? Fazendo aquilo que só Deus é quem vai fazer, só Deus é quem vai unificar tudo, só Deus é quem vai novamente tornar a Terra um só governo e uma só religião, um só grupo, uma só nação. Então as pessoas vão analisar para essas palavras, vão querer, vão aceitar, né? Aderir a isso, achando que realmente vai resolver. E aí, a princípio, pode até resolver. E aí eles se enganam, e aí depois que eles estiverem enganados, eles vão ver que muitas dessas coisas que quebra as culturas e transforma numa só coisa, que monopoliza tudo, é para ter o controle ali na mão de um único grupo, de uma única pessoa, de um poderoso que vai controlar tudo. E aí, depois que estiver na mão dele, não tem mais como a gente recuperar. E quando ele vier, a gente não vai conseguir se livrar de muitas coisas daquilo que tiver determinado para ele fazer, que tiver permitido por Deus para ele fazer. Mas o fato da gente demonstrar que não quer essas coisas, que não aceita, que a gente já tem a solução para os nossos problemas através do nosso Criador, do plano que ele elaborou através do seu Filho que é homem e Deus e que vai voltar aqui para a Terra. Se a gente tem firmeza nisso, se a gente espera nisso, tem fé, a gente vai ficar firme, independente de ter medo, né, de que ele faça alguma coisa, de que a gente seja destruído aqui, de que a nossa carne seja destruída, de que a gente seja eliminado aqui, mas ele faz isso com a carne, mas ele não mata o espírito, a palavra de Deus promete isso. Porque esse inimigo, ele convence as pessoas pela lábia, né, por promessas fáceis, agradáveis. E aí, aqueles que ele viu que não foi conquistado, cativado por esse meio, por essa forma, ele vai utilizar de outro meio, que é através da força, depois da perseguição, né? Da perseguição ideológica, da perseguição através das tecnologias. Ele pode convencer as pessoas de que é bom usar algo ali que vai, como a inteligência artificial, que vai te ajudar em muitas coisas, para você não ter doença, para você ter uma vida mais longa, para tudo, para resolver os problemas, para você estudar, porque fica melhor de você pesquisar as coisas, a inteligência está ali interligada com o seu corpo. Talvez que ao invés de você pesquisar num celular, você vai pesquisar na sua própria mente, porque ali está tudo armazenado, interligado. Talvez vai chegar a esse ponto. E aí as pessoas vão pensar que realmente isso é bom, vai te ajudar. Você vai deixar de fazer muitas coisas, muita tarefa vão ser feitas automaticamente, então vai facilitar a sua vida. Tudo vai ter controle remoto para você ali, vai ter o controle apenas com o seu pensamento. Mas aí quem é o dono desse pensamento, dessa inteligência artificial que foi embutida lá? São eles. Então, eles podem muito bem, a partir de um certo ponto, mudar. E aí, ao invés de você estar controlando aquela tecnologia ao seu favor para se beneficiar, aquela tecnologia é quem está lhe comandando, lhe controlando. E aí, aquelas pessoas vão ter você, né, nas mãos deles lá. Aqueles donos daquela tecnologia. E aqueles donos, muitas vezes, podem estar influenciados pela força, pode estar abençoado pela força do inimigo de Deus. Nós temos a inteligência artificial, nós temos aí já os líderes, os próprios fabricantes dessa inteligência, preocupados, né, com medo, falando para o mundo que a gente tem que dar um freio, né, no avanço dessas tecnologias, porque senão elas vão passar. Pode ser até que essas tecnologias, ao invés da gente controlar elas nos dominem. Então, essas pessoas, talvez querendo que algum líder de governos barrem, né, através de proibições de leis ou de taxação para que não seja colocado em prática, mas a gente já sabe que já está sendo estudado, já está sendo colocado inteligências artificiais em robôs que estão sendo construídos, em protótipos. Já existe o fabrico de robôs que tem nele uma inteligência artificial ali, que são informações pré-determinadas, informações armazenadas, que através dessas informações eles podem reagir, responder a estímulo, a perguntas, que ele pode se comportar como uma pessoa que busca ali. Quando alguém te faz uma pergunta, você busca aquela resposta dentro da sua inteligência, daquilo que está armazenado, daquelas informações que você já tem. Se alguém te pergunta o que é um cachorro, você fala: o cachorro é um animal de 4 patas que
existe desde muito tempo e que, né, você já tem a resposta para aquilo e que as pessoas usam como um animal de estimação, como um animal para caça, de guarda. Então, isso é a informação que a gente já tinha. Através dessa pergunta, a gente elaborou essa resposta e fez. Então, já existe aí o, o chat GPT, que é um transformador pré-gerado ali, pré-definido, né? É um texto pré-definido, por enquanto está sendo através de texto as respostas que esse site dá. Então, é um, um robô, é uma inteligência artificial que pode ser introduzida ali, talvez no robô, ou pode colocar num chip, sei lá, e, e utilizar para diversos meios. E já existe um chat onde as pessoas entram, aí tem a parte gratuita, como todo programa de computador, tem a parte gratuita, que a gente utiliza até um certo limite. Se você quiser a versão paga, você vai ter mais recursos. Então, já existe para as pessoas experimentar, que é sempre assim, para a pessoa experimentar e gostar e querer a versão paga. Então, as pessoas já podem utilizar aí do chat GPT, onde você faz todo tipo de pergunta e ele está baseado naquelas informações, em pouco tempo ali ele bola uma resposta. Se você pedir para ele criar um poema, uma música, ele cria. Por isso que as pessoas dizem que ele vai tirar o emprego de muitas pessoas, pode tirar o emprego de um compositor, ele pode tirar o emprego de alguns médicos, de algumas profissões, que basta apenas dar a resposta ali, basta apenas analisar. Como uma agência de informações turísticas, ele pode informar, mapear. Ele não tem as respostas prontas, mas de acordo com a pergunta que a gente faz, ele dá as respostas. O chat GPT foi criado por uma empresa OpenAI, que é inteligência artificial aberta. É lá dos Estados Unidos, assim, esse grupo, essa empresa foi criada para investir, né, e para desenvolver essa tecnologia, mas os próprios donos já estão preocupados com isso. Então está acontecendo muitas coisas no mundo, as informações, a tecnologia ela está avançando, dobrando, né? A cada dia tem algo novo ali, porque tem muitos países investindo, muitos tecnocratas, muitas pessoas do mundo da tecnologia produzindo algo para concorrer mesmo, né? E para resolver os problemas da humanidade, e resolvendo ele vai cobrar e eles querem ganhar dinheiro com isso. Por isso que o avanço é acelerado. E aí, né? E aí é algo que já foi dito pela Bíblia, né? Que o conhecimento se multiplicará, né? E ele está se multiplicando a cada dia. Então, quanto mais a gente ouve falar nas tecnologias, nas coisas que muitas vezes diz que a gente não precisa de Deus para muita coisa, a gente faz aqui mesmo com essa tecnologia aqui, com isso aqui, a gente resolve. Quanto mais aparece esse tipo de coisa, mais aqueles que têm fé em Deus passam a ter mais fé, porque a própria palavra de Deus já disse que viria esse tempo. E aí a gente, baseado no que já foi dito que iria acontecer e aconteceu, falou também nisso aí e está acontecendo, a gente sabe que aquilo que está predito, né, no Apocalipse vai também acontecer. Então, muitas vezes as tecnologias vêm para trazer uma solução, para resolver um problema, mas muitos problemas não são reais, são problemas inventados, são problemas que o vendedor deles, das soluções, te convence de que você precisa daquilo. Participar de todas essas tecnologias, já abraçando de cara, só para mostrar ostentação, só para experimentar isso, esse conforto, que às vezes você nem precisa, né? Porque a própria palavra de Deus disse foi que tirará o sustento do suor do seu próprio rosto, que você tem que se esforçar, né? Que você tem que buscar o seu pão a cada dia. Então, quando ele jogou o maná lá para os israelitas, eles tinham que pegar só aquela quantidade para aquele dia, né? Então, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. As coisas de Deus é dessa forma, para a gente correr atrás e batalhar, vivendo um dia de cada vez, e não uma tecnologia que vai resolver todo o nosso problema para que a gente fique de braços cruzados, que fique sentado, né? E fique ali no conforto, parado, sem produzir nada. E Deus não quer criaturas, né, improdutivas. Então, muitas necessidades são necessidades subjetivas, são necessidades que foram criadas no próprio pensamento dos vendedores dessas tecnologias que vêm para trazer a solução, para que assim a gente passe a adquirir aqueles produtos deles.
E aí, como essas tecnologias, se elas vierem realmente tirar emprego de muitas pessoas, muitos terão que se adaptar aos novos empregos que aparecerão e muitos ficarão desempregados, muitas vezes vão depender talvez do governo, de governos, né? E aí, novamente, a ideia de que então precisa de um governo mundial que cuide dessas pessoas, desses necessitados. E aí eles vão falar de todas essas coisas que já foram faladas, como o renda básica universal, onde o governo fornecerá um salário para todas as pessoas, e aí as pessoas vão viver a parte. Quem menos vai ter, né, por mês um salário vai ter, no mínimo, aquela renda básica. E aí as pessoas que quiserem ganhar mais vão se esforçar e trabalhar mais, mas o mínimo eles vão ter. E aí, para isso, vai chegar naquela ideia de que é preciso um governo mundial, que é mais fácil de fazer tudo isso. E aí, para isso, os países vão se juntando em bloco, junta um país com o outro ali para formar um bloco maior, um só. Porque a ideia do inimigo de Deus é juntar ali para ficar fácil de controlar, juntar as pessoas num ponto só, para todo mundo pensar de um jeito só, falar de um jeito só, e ali ele dá, muitas vezes beneficia as pessoas através dos governos, para fazer aquelas pessoas se achegar para aquele governo e apoiar ele, mas aí ele vai tirar a cultura de muitos países, ele vai eliminar a língua de muitas pessoas para falar uma só, porque assim fica mais fácil de comandar e controlar. Foi assim, né, que é a ideia do inimigo de Deus, de se colocar contra Deus, de fazer na frente aquilo que Deus vai fazer, de tomar o lugar de Deus, né, de ser contra Deus, de se levantar tudo que é de Deus. Então nós já tivemos momentos da história lá na Torre de Babel, onde tinha um grande líder que queria unir as pessoas, contrariando a vontade de Deus, num ponto só da terra. Vamos ficar aqui que é mais fácil da gente viver, a gente vai criar tecnologias, a gente vai mostrar que nós temos poder para viver e ter uma vida satisfatória, conforto. Vamos ficar por aqui. Vocês só precisam continuar falando essa mesma língua. Eram ali os netos de Noé, então eles vinham de uma descendência só. Eles tinham uma única língua. E Deus, ao contrário, a ordem de Deus era se espalhar por toda a terra e povoar, né? Deus quer que as pessoas formem nações, que povoem toda a terra para ir reproduzindo, povoando com mais pessoas. Porque se tiver todo mundo junto ali e se corromper, como uma cidade que foi Sodoma e Gomorra, quase todo mundo daquela cidade se corrompeu, então teve que ser destruída totalmente. Se as pessoas estiverem num ponto só na terra e elas se corromper, vai precisar ser, né, automaticamente, o mal destrói por si só, ser destruído. E Deus não queria isso, então ele queria que as pessoas se espalhassem pelo mundo. Né? E aí ele quer que as pessoas formem nações, nações diferentes, e não vivam uma vida num país comunista, unindo tudo ali, não. Ele quer que exista variedade, que ali um vai interpretar, ali através do livre-arbítrio, um vai interpretar a palavra de Deus de um jeito, um vai ter uma religião aqui, outro ali, um país vai ter uma cultura aqui, que vai obedecer a Deus e agradar a Deus do jeito dele, o outro vai estar ali. E aí, se um dia chegar a se corromper alguns desses grupos, mas terá outro ali que estará seguindo verdadeiramente a Deus. E aí, quando ele voltar para pegar, para formar o seu grupo de pessoas, né, de humanos, que ele vai escolher, ele vai encontrar mais facilmente, pois tem uma variedade, tem pessoas por toda a terra espalhada. Então, se corrompeu em uma parte ali, na outra pode não ter se corrompido. É assim que Deus trabalha. E aí o inimigo de Deus quer o contrário, quer que se junte todo mundo para virar uma bagunça e quer implantar o jeito de pensar dele, né, na mente das pessoas, quer conquistar as pessoas para que todo mundo pense de um jeito só e pense do jeito dele, que é o jeito contrário ao jeito de Deus viver, ao jeito de Deus querer as coisas e fazer as coisas. Então nós tivemos aí um grande... O espírito do anticristo, ele está no mundo desde a criação do mundo. E aí esses grandes líderes, eles querem adquirir as terras ali, eles querem conquistar territórios de alguns países para formar, para que o seu país cresça a ponto de existir apenas o seu país. Então eles vêm e às vezes eles querem dizer que aquela cultura sua é o jeito certo de pensar, é o único jeito que deve existir. As pessoas têm que falar apenas aquela língua, que é a língua certa para viver e a mais pura e a melhor. Então, essas pessoas sempre existiram no mundo. E Nabucodonosor, quando veio lá que cativou as pessoas lá
dos israelitas lá, né, do seu reino, ele queria fazer com que aquelas pessoas, alguns rapazes ali, comessem a comida do rei, a comida que eles comiam, mas também que falasse a sua língua e também que adorasse o seu Deus. Então eles querem que as pessoas abandonem, deixem de viver a cultura deles para formar a sua. E aí esses grandes líderes sempre existiu, que é os impérios, tem o Império Persa, o Império Romano, o Império Grego, muitos impérios, né? E atualmente existe aí de um formato que as pessoas podem não perceber, mas está existindo, pois ele só vai deixar de existir quando a maldade, quando Deus vier, Jesus voltar e aniquilar toda a iniquidade, quando acabar com a maldade e estabelecer o reino dos céus. Quando estabelecer o reino dos céus é que tudo vai voltar, é que aquelas promessas da bem-aventurança virá para nós. Mas, por enquanto, existe grande influência do inimigo de Deus governando o mundo. Jesus falou, meu governo não é desse mundo, mas ele também falou que nenhum governante desse mundo trará prosperidade para seu povo. Então, esses governos, as pessoas prometendo essas coisas, vamos desconfiar e vamos ler mais a Bíblia, acreditar enquanto essa palavra está aqui, pois cada vez mais ela vai ser perseguida e haverá um tempo que a Bíblia fala que as pessoas vão ter fome da palavra de Deus e não vão encontrar, né? E agora, Deus está batendo a sua porta, Jesus está batendo a nossa porta para nos falar, né? Quem abrir, ele entrará e ceará naquela casa ali e ele trará a vida com abundância.